Olá, meu nome é Wesley e diversas perguntas que as pessoas estão fazendo para mim, eu resolvi montar um conteúdo aqui. Um conteúdo bastante bom, de maneira bastante resumida. Tenho certeza que vai ser muito validado para você, vai ter muito valor para você. Fica até o final, que você vai ter muito conteúdo, muita coisa você pode agregar à tua vida. Eu queria começar, e eu acho que eu não vejo um momento mais oportuno para isso, a gente falar um pouco sobre medo. Não tem, eu acho que é um momento realmente diferente, atípico de tudo que nós vivemos aqui. Confesso para vocês que há mais de 10 anos eu estava estudando sobre o medo e a influência no nosso corpo. E eu confesso que quando eu estava estudando isso, o quanto se via, se falava, eu sabia das influências já que tinha no corpo humano das pessoas, mas eu confesso que eu acabei não levando muito isso a sério. Eu vi e tal e entendia, sabia do que poderia provocar, só que eu não sabia que era tanto, E ao passar do tempo eu fui vendo o quanto o medo influencia, as pessoas, o quanto de problema ele pode causar realmente. E por isso eu foquei nisso e realmente decidi trazer todo esse conteúdo para vocês aqui. Quando eu falo em medo, eu não posso deixar de falar um pouquinho da fisiologia do medo. Eu sei que é um momento ali talvez um pouquinho chato, mas eu vou ter que explicar isso um pouquinho para vocês. Como se formam os medos? Praticamente se forma ali numa região chamada amígdala cerebral. Não é aquela amígdala da garganta, é uma amígdala cerebral. E ela fica ali muito próxima a uma região mais antiga, vamos dizer assim, do nosso cérebro, chamada de até a região arcaica do nosso cérebro ali. Por quê? Por que eles chamam dessa maneira? Acredito que foi as primeiras regiões que o cérebro foi se desenvolvendo. Aquele momento de você atacar um animal, aquele momento de você fugir, momento de luta, o momento ali que você está de frente com o animal, você tem que reagir. Isso se desenvolveu, os animais também têm isso. E depois, com o tempo, segundo as teorias, isso foi evoluindo. As partes de córtex foi evoluindo, vindo realmente depois ali. A parte de córtex seria a parte mais de pensamento, de parte mais raciocínio, a parte mais racional, que pega esse conteúdo e manda para todo, você consegue distribuir para todo o cérebro ali. Mas aquela parte ali, talvez por ser as primeiras, acredito que ela é muito forte, E ali com pequenos estímulos do dia a dia, aquela região ela vai se inundando e ela fica extremamente sensível ali. De tanta informação, pequenas coisas. E eu falo para vocês, quem não tem isso na sua vida? Você vê período fetal, às vezes eu vejo mães preocupadas com crianças, às vezes um pequeno sangramento, alguma coisinha, a pessoa já fica preocupada. Preocupação no dia a dia, preocupação financeira. Aí nasce, como vai ser o parto, como que vai ser? Quem vai cuidar dessa criança? Se vai precisar de alguém cuidar, uma cuidadora ou não. E tudo isso vai passando para a criança, vai crescendo. A maneira que fala, toma cuidado com isso, cuidado daquilo, cuidado arremete o medo. Coloca o medo na criança para limitar, para educar, como se estivesse educando. Isso vai se acumulando. E pequenas excitações já é suficiente para estimular e a pessoa paralisar. Essa região realmente vai paralisar, você pode ver que às vezes o animal fica paralisado, ou vai avançar, ou vai agredir, ou vai entrar numa crise enorme. E tem vários tipos de medo. Eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o medo real. Imagina você ali, andando na rua, andando tranquilo. De repente você vê um buraco grande, que você quase cai, você escorrega, quase cai, você se bate ali, esfrega, até esfola um pouquinho tua perna ali, mas você conseguiu se recuperar, você está bem. Você caiu ali, mas você está bem. Imagina isso. Isso é o medo? É o medo real. Aquele buraco você poderia morrer, cair ali, quebrar uma perna. É o medo real. Isso foi importante? Muito importante. Você caiu ali e segurou. Agora eu vou te dar um exemplo de medo real. Você está caminhando na mesma rua, sozinho. Já é às 2 da manhã. Você não se deu conta que era às 2 da manhã. E você está andando. Você começa a ficar preocupado. Está sozinho, aquele silêncio.
você sabe que a rua está um pouco violenta. E você começa a ouvir alguns passos. Começa a ouvir alguns passos. E você começa a andar um pouco mais rápido. Você percebe que a pessoa atrás também está andando um pouco mais rápido. E você vira a esquina, vira outra, ele vira também. Você começa a correr. Você percebe que a pessoa começa a correr também. Você percebe que o coração já batendo mais forte, assustado. E você corre, a pessoa começa a correr também. E você no impulso, você começa a gritar, a pedir socorro, alguma coisa assim. E a pessoa lá atrás fala, ô fulano, sou eu. Você já meio com vergonha, encabulado, você olha para trás e você vê que era o teu amigo que estava com você. Talvez naquele jantar, né, naquela festa ali, e você saiu um pouco antes. E ele percebeu que você saiu e falou, eu vou ver se eu acho o fulano lá. E ele foi atrás de você. E você meio com vergonha, ô fulano, é você. Isso é um medo irreal, é um medo imaginário, é um medo criado. Nada havia acontecido. Esse é o medo criado. E esse, muitas vezes, é um medo ruim também. Esse é o medo hiperexcitado, o tempo todo você sentindo isso. Aquele medo lá fora, o que vai ter lá fora? O que pode acontecer? Medo do desconhecido. Como vai ser o meu futuro? O que vai ter? Esse é o grande problema do medo. Às vezes fala, mas o medo é bom. Depende. Se você, por exemplo, é daquelas pessoas que fazem algo perigoso, aquelas pessoas, na verdade, ela tem uma debilidade ali na região que excita ali. E ela submete, cada vez para ter mais prazer, para liberar mais dopamina, ela submete mais a risco. E muitos acabam morrendo. Você tem esse medo, você não quer, tudo bem. Isso pode ser bom. Agora, quando o medo te limita, você tem medo, de repente, de dirigir, de passar em algum lugar, algum semáforo, coisa acontecendo que, na verdade, não tem possibilidade nenhuma de acontecer. Você tem medo de sair, você tem medo de fazer alguma coisa, você não confia em você. Esse é um problema. Deus, de maneira nenhuma, te criou para isso. Você fica contando histórias, contando desculpa, e nada acontece. Você está sempre limitado, deixando para depois, procrastinando. Esse é um grande problema. Esse é o grande problema do medo. Esse é um medo enorme. E ele com pouquinha coisa ali, e isso você vai excitando essa região, e com pouca coisa aquilo transborda realmente. Aquilo realmente transborda e você tem uma grande crise. Isso é muito rápido. Quando transborda, você perde o controle. O teu córtex frontal, ele não consegue ter essa ação, mandar ele direto, é muito mais forte. Talvez por essa influência primitiva, essa influência arcaica e antiga. Vou contar uma história para vocês. Está ali no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Ali ele conta uma história americana. Um sujeito ali em casa, na casa dele, de noite, dormindo, e ele escuta um barulho. E ele ali, o que ele pensa? Com o medo dele, é um ladrão. E ele, com medo de ladrão, ele tem uma arma ali. Ele tem uma arma guardada ali. Porque já tem isso hiperexcitado. Talvez alguma história, alguma coisa aconteceu. Talvez alguma coisa aconteceu na vida dele. Talvez coisas que ele se inundou com isso. Talvez informações que ele pegou, que é perigoso, que precisa se defender. Talvez ele tenha adquirido essa arma justamente para se defender e pensado muito em ladrão. Então, no primeiro som, ele falou, é um ladrão. E ele pega essa arma, ele desce, essa história é real. Ele desce as escadas e ele escuta mais um barulhinho. Ele vai andando bem devagar, e ele percebe que está no armário. Esse som, ele falou, é um ladrão. Ele vai até lá, segurando uma arma. A arma em uma das mãos, e a outra mão ele abre a porta. E ele atira. E ele atira em quem? A sua filha, agora não me lembro a idade exatamente, 3, 4 anos, que estava brincando de esconde-esconde. Ele atira e mata a própria filha. Ele viu
o córtex visual dele viu que era a filha? Viu, com certeza viu. Mas por ele estar tão estimulado ao medo, ao perigo iminente, aquilo foi muito mais rápido. Acredita-se que a reação da amígdala ali, de hipocampo ali, nessa região, talvez seja muito mais rápida, talvez pelo motivo de ser mais antigo, talvez algo primitivo. Essas são teorias. Então, por mais que ele tenha visto, ele atirou e matou a própria filha. Então, o que nós fazemos? Eliminamos essa hiperestimulação, trazemos uma informação melhor. Nós temos a capacidade de pensar sobre o pensamento, nós temos a capacidade de pensar sobre o nosso cérebro. E com muitos estímulos corretos, de maneira correta, e modificando isso, e modificando essas informações. Trazendo diferente. Você percebe quando você está com medo, você está um pouco mais angustiado. E o que a gente faz? Impedindo isso aí. Tem diversas ferramentas que você pode trabalhar um pouco isso. Principalmente se for um medo irreal. Nesse caso aí dele, talvez ele trabalhou muito esse medo irreal. Realmente, quando ele escutou um som, ele tinha certeza que era um ladrão. Você pode fazer, por exemplo, isso funciona muito bem. Às vezes, quando você imagina algum perigo, você observa bem. Se você está dentro desse perigo, você está só visualizando ele. Isso é sério. O nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Quando você visualiza alguma coisa, ele pensa que aquilo é real. Ele não consegue distinguir. E ele já lança hormônios ali de estresse realmente para você agir. O que você pode fazer para te ajudar isso aí? Você afasta um pouquinho essas imagens. Você consegue afastar um pouquinho essa imagem e simplesmente ver. Se questionar, quando você começa a questionar, será que isso é perigoso mesmo? Será que isso é possível? Pessoas já conseguiram fazer isso? Pessoas já fizeram esse tipo de atividade que eu quero fazer? Por que eu estou tendo esse medo? Por quê? Mas sem uma aflição, sem a palavra medo forte. Tirando essa emoção toda, se afastando daquilo ali e se questionando. Quando você faz isso, o que você faz? Você transforma o teu pensar sobre o teu cérebro. Ele começa a questionar, ele começa a desviar realmente do assunto. Eu falei, mas por quê? Tem fulano que faz, tem fulano que faz, tem tal pessoa que faz. Será que é tão ruim assim? Por que a gente não pode tentar e desafiar um pouquinho mais? Por que não? Por que não? Eu vou falar depois, mas no final do vídeo, um pouco mais sobre a autossabotagem também. Quer saber mais sobre o medo? Clique no link abaixo da descrição. Então, aqui eu vou falar um pouco também sobre a ansiedade. A ansiedade é algo interessante também. Eu acho interessante a palavra ansiedade. Ela vem do grego, que significa angere, que significa o quê? Sufocar. Acho muito interessante essa conexão, essa analogia talvez aí. Significa realmente sufocar. A pessoa que tem ansiedade realmente ela tem esse sentimento de sufocar, está realmente sufocada. Por que eu falo do medo, da ansiedade, da preocupação? Porque ali no cérebro, naquela região que eu falei, eu tive que falar sobre a amígdala cerebral, ela está ali, como é que eu posso falar? Esses sentimentos, esses pensamentos, essas causas estão todas ali dentro da amígdala, estão todas excitadas pela amígdala cerebral. Inclusive o sentimento de raiva também está ali. Coisa que eu trabalho muito também no meu método. Eu elimino, até isso eu elimino para realmente não sobrar vestígios. Durante muito tempo, eu trabalhei a ansiedade com as pessoas, trabalhando realmente essa parte de região de amígdala, trabalhando o medo. As pessoas diziam, não, mas eu sou ansiosa, mas eu não tenho medo. Eu não tenho insegurança. Talvez pelo sentimento de ansiedade de produzir um pouco mais, de fazer um pouco mais rápido. Mas acredite, todas as pessoas têm um pouco de insegurança. Todas as pessoas ansiosas, elas têm um medo de insegurança. Eu sei que talvez seja até um pouco difícil de admitir. Eu vi isso até em crianças. A mãe é um pouco insegura e passa isso para a criança. E ela fica aquela criança ansiosa. Vejo muito isso. E trabalhando simplesmente o medo que teve na gestação, medo de pequena ali, eu consigo eliminar tudo isso. A gente já consegue eliminar todas essas causas aí. E a criança fica muito melhor na escola, muito mais tranquila. Primeiro trabalhando o medo, trabalhando essa questão de medo. A mãe pode ajudar, de certa forma a mãe pode ajudar também, passando um pouco mais de confiança, não depositando esse medo, não educando dessa maneira de maneira nenhuma. Conduz a criança no que ela precisa. Você não precisa limitar ela com medo.
De maneira nenhuma faça isso. Você está atrapalhando a vida da criança. Ela vai estar estimulando essas regiões, não quero usar o termo ruim, mas que vai impedir dela de ter uma serenidade, ter um raciocínio mais lógico, mais sereno, mais racional naquele momento. Ela vai ficar extremamente emotiva. Essa região que eu falei, de medo, é região extremamente emocional e ativa com poucas coisas. Um olhar, às vezes, é suficiente para estimular essa região. O que eu posso falar para você sobre a ansiedade? Ela é causada por diversos fatores. Quando eu falo medo, insegurança, a pessoa fala, não, eu não tenho. Mas existem vários tipos de medo. A ansiedade, normalmente a pessoa tem um medo ali futuro, tem o medo do que pode acontecer. Às vezes eu vejo pessoas que chegam lá e falam, tô com uma dor aqui na nuca, aquela dorzinha na nuca. Se você vê alguém com esse sintoma, uma dor na nuca, normalmente é uma pessoa que ela tem um medo. Normalmente o medo do futuro. Normalmente o medo do desconhecido. Isso é uma causa muito clássica. Medo do desconhecido. Ela tem dúvida do que ela vai fazer, como que vai ser o próximo ano, aquele novo projeto. Ela simplesmente fica parada, estagnada, procrastinando. Ela não consegue se lançar. Quando ela pensa, ela já sofre com aquilo. É o medo antecipado. É aquele medo que falamos ali, o medo irreal, o medo imaginário. O cérebro não sabe distinguir. E ele cria o medo, e ele estimula essa região. E ele inunda essa região. Ele inunda, realmente sofrendo muito mais. Estimulando toda essa parte emocional. Fazendo sofrimento, limitação, dúvida. A pessoa não progride, problema no relacionamento, problema no trabalho. Se você dá uma linha para ela, alguma coisa, por exemplo, sei lá, uma faculdade, ela vai sofrer, mas até que ela meio que vai. Mas quando lança ela no mercado, no dia a dia, ela sofre muito, ela tem dificuldade. Porque ela tem medo do desconhecido. Ela tem medo do que pode acontecer. E talvez você deve estar achando estranho, porque, nossa, eu falei do medo ali, agora eu estou falando de medo de novo, mas não era ansiedade? É justamente isso, como eu falei, está muito envolvido ali. A pessoa tem um medo do futuro, como eu disse, é um medo diferente. É um medo diferente ali. São inúmeras formas de medo ali. Ali no primeiro eu dei alguns exemplos. Aqui seria o medo futuro, o medo do desconhecido, que causa ansiedade, que causa sofrimento, que causa um sofrimento antecipado. A ansiedade basicamente é um sofrimento antecipado. Ou aquela pessoa ansiosa que faz muito, porque ela também tem o medo. A gente fala de ansiedade, mas a pessoa também é insegura. Ela quer fazer, mas ela tem medo do que pode acontecer. A pessoa que não tem ansiedade, ela é serena, ela é tranquila. Ela não é aquela pessoa parada, não é esse o tranquilo que eu estou dizendo. Mas ela é serena, ela é sábia. Por quê? Ela não tem essa região extremamente estimulada, ela não fica dando picos ali de pensamento ali, de maneira nenhuma. Ela trabalha bem a parte de córtex pré-frontal dela, córtex pré-frontal, e ela tem esse raciocínio mais desenvolvido, que é justamente a evolução do ser humano. Teve aquela região ali arcaica e por cima veio o córtex pré-frontal, que é o que realmente nos diferencia dos outros animais. Uma coisa eu posso falar para vocês, que pode ajudar muito. Parece algo comum, algo simples, mas simplesmente respirar de algumas maneiras, respirar 3 vezes de maneira bem tranquila. Isso já tem pesquisas, por exemplo, Mindfulness, quem quiser pesquisar, que é um tipo de meditação que você já consegue tranquilizar essa região, já consegue ficar um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo. Eu sei que às vezes é bobeira, a pessoa fala, mas eu não gosto muito disso, eu não consigo fazer. Mas simplesmente dá um tempinho, 1 minuto, 2, 3 minutos e reflete sobre um ponto, observa seus pensamentos, sem julgamento, sem crítica, sem querer trazer ele de volta ali, dizer que não consegue. Não faz isso não, simplesmente tranquiliza um pouquinho. Você vê que a partir dali o seu dia é um pouco melhor. E se acontecer de novo, você pode repetir de novo, não tem problema nenhum. É 1, 2, 3 minutinhos. É muito tranquilo, isso já vai te ajudar demais. Ajuda muito, muito mesmo. Eu espero que em algum momento eu possa fazer outros vídeos falando um pouco mais sobre isso e trazendo realmente estudos científicos para vocês entenderem como isso pode ajudar nesse processo também. A preocupação, aqui a gente vai falar sobre a preocupação. A preocupação nada mais é do que uma ansiedade mais sutil. A pessoa fica preocupada com coisas que ainda não aconteceu.
ela fica em volta do mesmo assunto, é algo meio monótono, algumas pessoas chamam de monótono, porque ela se preocupa com o mesmo assunto. Filhos que saíram, por exemplo, no sábado à noite e não retornaram, e a mãe fica pensando, preocupadamente. Alguns fazem analogia de um cachorro ali roendo o osso. Ele fica horas ali, não tem mais nada, mas ele fica ali em volta daquela mesma situação. Ou a pessoa que às vezes deita e não dorme. Você pode observar muito claro que ela puxa um assunto quando a pessoa não consegue dormir. Ela deita, ela puxa um assunto, já entra o mesmo assunto. Pode ver que o assunto está sempre girando. Essa pessoa passa 1, 2, 3 horas ali pensando no mesmo assunto. Ela fica discutindo com ela mesma o mesmo assunto. Isso é uma preocupação, é uma ansiedade, uma preocupação futura, é uma ansiedade futura, um medo futuro, só que mais leve, e a pessoa fica preocupada. Ela pode romper esse ciclo, começa a se distrair, pensar em outra coisa, observa o teu pensamento, usa essa parte mais evolutiva do ser humano, que tem esse controle ali. Eu sei que a princípio talvez não seja muito fácil, mas é possível romper isso aí. Deitou, iniciou um pensamento, já não se envolve com ele. Não pensa assim, vou pensar só um pouquinho nisso e depois eu vou largar. Não dá, você fica rodando ali. Realmente é uma coisa monótona. Você pensa a mesma coisa, você pode observar isso, é a mesma coisa. Isso é chamado de preocupação. Que muitas vezes é algo que nem aconteceu. Como eu falei, é muito semelhante à ansiedade. E, da mesma forma, insegurança. A pessoa que é serena, ela tem uma confiança, ela tem uma autoconfiança, uma confiança forte nela, ela não tem isso. Ela não tem. Ela consegue saber, ela consegue resolver, mesmo se acontecer algo diferente, ela consegue resolver. Mesmo se der errado, mas ela consegue resolver depois. Mesmo se der errado, tem que fazer de novo. Tudo bem, aconteceu. Ela não tem essa preocupação antecipada. Com tudo isso, eu tenho que falar sobre crenças. Não podia deixar passar essa questão de crenças. Sabendo que existem as crenças passivas e ativas. O que seriam as crenças passivas? O que vem para você. Por exemplo, uma criança é passivo. Você assistindo uma televisão é passivo. Eu vejo pessoas que assistem vários programas e ela pensa que ela filtra. Não, mas eu tenho meu discernimento. Não tem, acredite, não tem. A neurociência prova que você não tem. Aquilo é absorvido, o teu cérebro não sabe identificar realmente. Ele está vendo aquilo, de certa forma, está acontecendo ali, dentro do teu cérebro. Você não consegue filtrar. Vai indo, você vai se inundando com aquilo ali. Você vai se inundando e vai se formando. Não é difícil fazer isso. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele acabou usando dessas ferramentas. Ele começou a lançar ali que os judeus não eram bons, que ali seria uma nação única, de sangue puro. E ele foi lançando isso de maneira de marketing, jogando no dia a dia. E as pessoas foram absorvendo aquilo ali. Chegou um ponto que era extremamente comum as pessoas irem nas ruas, nas praças e ver os judeus serem assassinados. Crianças, era muito comum. Por quê? Ela tinha aquilo muito forte dentro dela, que eles não eram bons. Então, Hitler, ele não era mal visto, porque elas foram colocando aos pouquinhos. Teve uma outra guerra, que eles pegaram soldados americanos, e eles pediam que os soldados lessem algumas coisas sobre os Estados Unidos, escrevessem a próprio punho o que os Estados Unidos tinham de ruim. E eles escreviam. É claro que não é um país perfeito, o que tinha de ruim. E pedia para ele ler várias vezes. Depois eles pediam para eles gravarem isso nas rádios. Esses soldados que foram presos. Soldados prisioneiros. E eles falavam isso várias vezes nas rádios. E esse som era emitido nos Estados Unidos. E com o tempo, a pessoa ela meio que perdia a própria identidade. Ela realmente achava que aquilo não era bom. Como foi isso? Ela foi absorvendo. Isso foi mudando o quê? As crenças dela. As crenças dela. Foram mudando. Chegou um ponto que ela realmente
Ela não gostava muito dos Estados Unidos. Ela mudou a identidade dela. Mudando o quê? Mudando as crenças. De maneira passiva. Nesse caso já ativa. Ela começou sendo formada, mas alguém pedia para ela e ela já foi fazendo. Você mudou totalmente uma pessoa. Tudo que você tem, como aqui o nosso assunto é medo e ansiedade, foi regido por crenças. O nosso cérebro tem crenças. Tem hábitos, tem vícios, chame como quiser. Conjecturas, tem vários nomes para isso. Como que o nosso cérebro funciona? Por conexões. Por conexões. Vão se formando vários neurônios, vão se um conectando ao outro. Um conectando ao outro. E cada conexão dessa forma uma ação, forma um hábito. E o cérebro, de certa forma, poupar energia, ele vai direto naquilo ali, o que ele aprendeu. Por exemplo, você já percebeu as pessoas falarem, você é muito parecido com teu pai, parecido com a tua mãe. É a maneira que você aprendeu, de maneira passiva. Aqui eu falo também sobre a plasticidade. O que seria plasticidade? Estou usando alguns termos, mas eu vou explicar para vocês. Quando você pega um elástico, você estica, ele vai e volta, né? Quando você pega um plástico, você deforma ele, você torce ele, estica, ele não volta a ser o mesmo. Ele já não volta mais a ser o mesmo. Isso é muito interessante. Daí vem esse nome plasticidade. O que é isso? Você tem um hábito, no momento que você muda esse hábito, você faz novas conexões. O neurônio vai ter uma tendência a voltar? Vai. Nós sabemos que a gente tem um hábito, a gente tem uma tendência a voltar. Se você fizer isso várias vezes, ele realmente modifica. Isso é chamado de plasticidade. Essa plasticidade é uma mudança de crença. É uma mudança de crença. Como que as crenças são formadas também? Da maneira que nós vemos, ouvimos, sentimos, diálogos internos, uma informação grande, uma comunicação forte, de maneira intencional muito forte. Isso também transforma nossas crenças. Por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma forma que você foi moldado a sentir medo, ninguém nasce com medo. Ninguém nasce. Você foi moldado de alguma forma. Lógico, teus pais fizeram o melhor que eles puderam. De maneira nenhuma eles têm culpa disso. Simplesmente passaram o que eles tinham, da melhor maneira. Mas eles foram te forjando. Então quando você começa a mudar essa conexão, você começa a mudar esse diálogo interno, você começa a mudar os sons, a imagem que você vê, e acredite, você vê alguma coisa. Quando fala em medo, alguma coisa te trava. Algum som dentro de você. Pessoas que às vezes escutam a mãe falando, o pai falando, às vezes morreu faz anos, ainda escuta. Tem aquilo formado dentro. Então quando você escuta muito isso, você vai formando as crenças. O que eu digo para você? Você pode mudar, através da plasticidade você pode fazer novas conexões. Deixa que um tempo certo, uma intensidade correta, você pode mudar. Foi para isso que eu criei esse método, foi para isso. Foi para isso que eu criei esse passo a passo. Ali tem várias ferramentas, não é por acaso. Estou criando várias ferramentas e colocando ali realmente para mudar essas conexões. Você muda as conexões, você muda a comunicação, você muda as conexões, você automaticamente vai mudar os resultados. Se você é uma pessoa muito mais confiante, porque você mudou as conexões. Você mudou o teu hábito. Você levou o teu cérebro a uma mudança plástica. Não é aquela mudança elástica, que vai, muda um pouquinho e volta. Muda um pouquinho e volta. Não se mantém. Porque você mudou de uma maneira forte e precisa. Basta ser da maneira correta. A maneira bem feita, a maneira que deve ser. Cada ser humano tem uma comunicação interna forte. E você tem essa, eu tenho, todos nós temos. Isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado. Você pode mudar o teu relacionamento, você pode mudar o teu emocional, você pode mudar a tua vida financeira. Basta você mudar essa comunicação. Isso eu mostro para você. As pessoas também pedem muito para eu falar sobre pessoa vitimada. O que seria isso? Também, de maneira nenhuma, nós vamos condenar essa pessoa, de maneira nenhuma. Até as coisas que eu falo aqui, talvez identifique algumas pessoas dessa maneira, mas de maneira nenhuma condená-las. Foi a maneira que elas aprenderam. Talvez uma pessoa que não tinha muita atenção, aí quando tinha uma atenção do pai e da mãe, quando estava doente, alguma coisa assim. E a pessoa foi acostumando, ela foi... Quando eu dizia para ela que ela não estava bem, que estava um pouquinho de febre, aí ela tinha uma atenção. Dava um remedinho para ela,
E nesse momento ela teve atenção. Quando ela reclamava, isso pode ser um vício também, deixa eu falar sobre isso hoje, mas ela reclama de alguma coisa, é uma pessoa vitimada. É diferente de uma pessoa que tem uma visão diferente, assim, de mais forte, mais realizadora. Ela reclama, mas eu estou sentindo, tudo bem que você está sentindo, mas tem várias pessoas que sentem também e não falam, vão lá e fazem o que tem que ser feito. Então não fica ali se lamentando e reafirmando. Lembra que eu falei sobre a comunicação interna? Imagina você ficar falando aquilo ali, que você não está bem, que você não está bem. Que tipo de crença você está formando? Lembra do que eu disse? Então, uma pessoa vitimada, ela também está formando essa crença e ela pode mudar. Ela pode mudar. Eu ensino como mudar. Aquela pessoa que de repente olha para você, sabe aquela pessoa que fala muito que é difícil? Normalmente a pessoa tem um olhar meio assim. Você pode perceber na comunicação dela, no diálogo dela, que ela fala muito, é difícil, mas é difícil, nossa, tá tão difícil, não é fácil, não é tão difícil. Você vê muito isso, Você falar para pessoas, ela fala, puxa vida, mas eu tô sentindo, não tá fácil. Mas não precisa falar tanto, Isso é uma crença que ela gerou. De maneira nenhuma essas pessoas devem ser julgadas, mas ela tem a história dela. O que é importante é que ela pode mudar, ela pode fazer algo diferente. Como eu falei, mudar as crenças, mudar novas conexões, é possível, a neurociência prova isso. Aí, fechando o nosso assunto, eu venho falar sobre a autossabotagem. Por que autossabotagem? Acredite, todos nós temos uma tendência de ter uma autossabotagem. Por que isso, Wesley? Porque o nosso cérebro não quer mudar. Mas você fala, não, mas é para melhor, vai ser bom. Eu sei que vai ser bom, racionalmente eu sei e você sabe. Mas o teu cérebro não. Ele não quer algo novo. Ele não quer sair de onde ele está. Ele não quer novos desafios. Ele não quer gastar energia. Nosso instinto de sobrevivência é não gastar energia. Talvez estamos aqui hoje porque nossos antepassados conservaram energia. Isso era muito bom, você não podia ficar gastando à toa, você não podia abrir a geladeira e tinha alimento. Você não podia, tinha que conservar. Você não sabia quando ia ter. Aqueles períodos de seca, de frio, de chuva. Você teria energia para lutar com um animal. O importante era conservar. E nosso cérebro conserva. É um instinto de sobrevivência que, por algum motivo, ele ainda mantém. Isso não foi mudado ainda na nossa geração. Então, todos nós vamos ter uma tendência a auto-sabotar. Não faz isso não, tá? Inconscientemente é assim. Todos nós fazemos. Para se poupar de alguma maneira. O que eu falo, é possível. Você pode comandar teu cérebro, você pode praticar. Pratique. Olha que você está mudando. Quantas coisas novas você já fez? Pensa aí com você, quantas coisas novas você já fez. Isso já é uma mudança de paradigma, uma mudança de crença já. Novos desafios. Se você não quer fazer algo grande, e eu entendo, você está vendo esse vídeo, eu entendo, que você talvez não consiga lançar desafios muito grandes, isso vai ser muito desafiador para você. Eu entendo como você está um pouco agitado. Mas o que eu falo para vocês, começa a ampliar o seu território. Se você consegue só fazer uma pequena região ali, fazer pequenas coisas, faça. Não fica parado, faça. Teu cérebro já vai entender que você tem uma capacidade, você pode fazer mais. Faça e vai ampliando. Ao mesmo tempo você vai desafiar ele, fala, eu quero fazer mais. E você começa a fazer o teu corpo. Começa aos pouquinhos, não se julga. Mas o fulano faz. Calma, o fulano começou pequeno. Você pode perceber isso em atiradores, por exemplo. Já foi feito com atiradores. Eles começam no alvo, muitas vezes começam até mais próximos. E erram, até que eles começam a acertar. E aquilo começa a praticar. Começa a acertar o alvo. E talvez comece a se distanciar, talvez um alvo em movimento. Eles não começaram acertando, de maneira nenhuma. Nem quem tem um dom. Você imagina, por exemplo, ali uma pessoa que toca piano. Você olha para nossa, mas ele tem um dom. Realmente, isso é possível, qualquer pessoa pode adquirir. Nós vamos entender que ele tem o dom, ele gosta. Mas mesmo tendo o dom, ele não sentou ali e começou a tocar. Ele pensava naquilo, ele vivia aquilo. Ele acordava de manhã, ele ia tocar piano, o dia todo ele tocando piano. Talvez formou calo nos dedos. Você
percebe a pessoa que toca instrumentos, normalmente ela tem calo nos dedos. Ela passa horas e horas e horas, dias e dias sentada ali. Ela dorme e acorda pensando naquilo. Ela vai viajar, às vezes ela pesquisa, ela quer num lugar que vai ter alguma coisa ali, um barzinho, alguma coisa que vai ter um show. Ela pensa nisso, que ela vai lá poder ouvir um piano, alguém tocando um piano ali, e ela vai tirar algumas ideias, e ela fica ali inundada com aquela música. Ela fez aquilo diuturnamente, o máximo que ela pôde. Ela fazia ali. O que ela estava fazendo com isso? Formando novas conexões, formando novos hábitos. Não importa se tem o dom ou não, pratique, você pode mudar. Desafie um pouquinho dentro do teu parâmetro, do teu círculo ali, vai se desafiando. Tenho certeza que você vai se tornar muito bom no que você faz, muito mais confiante. É possível, faça, eu acredito em você. Você consegue, acredito de verdade. Da mesma forma que eu e as pessoas que eu atendo conseguiram, você também consegue. A neurociência prova isso. Não me escute, não precisa me escutar. Escute a neurociência, ela prova isso. Eu vou trazer muito mais ferramentas sobre isso, acredite. Se você gostou desse conteúdo, dê o like e se inscreva nesse canal. E se quiser deixar alguma sugestão, alguma coisa que você realmente queira, eu posso trazer para você. Estou aqui para trazer o conteúdo para você e te servir da melhor maneira. Deixa o like, se inscreva, dê sua sugestão, algo que você queira que eu passe para você. Com todo o prazer do mundo eu vou trazer o melhor conteúdo para você. Tudo bem? Um abraço.